momento é de muita preocupação e todos os olhares voltados para o agro do Rio Grande, os produtores do Rio Grande que precisam da gente agora. Roger, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, como é que está, amigo? Tudo bem? Tudo bem, e você, Roger? Tudo bem. Gostaríamos de estar aqui falando de coisas boas, né? Trazendo notícias, enfim, coisas que alegrassem não só o Rio Grande do Sul, mas como o Brasil. Mas a gente está aqui para discutir uma coisa que é séria, uma coisa que a gente vem... na verdade, o estopim agora, né, dos últimos dias aí que a gente tem mostrado aí, começou lá em 13 de maio, né? Com o início das manifestações e agora culminando aí no desespero total. Eu até queria que se tu me permitisse para abrir Claro. o programa aqui com o trecho do desabafo de um dos produtores que me procurou hoje de manhã aqui no grupo que nós temos, se tu me permitir. Claro, Roger, claro. O produtor passou para nós no grupo a seguinte situação. Bom dia, senhoras e senhores. Faz dias que eu acompanho e observo vocês aqui no grupo, fazendo as manifestações, vendo o pessoal se mexer, trancar as estradas, agora planejando ir a Porto Alegre de trator. Não posso fazer nada, eu estou falido, não tenho mais nada. Não colhi nem para pagar as contas dos arrendamentos. Então, estou observando, vendo de longe aqui, Meu Deus. que eu não tenho empregado para mandar trator. Não tenho condições de levar trator, tenho 66 anos e não tenho condições de estar na estrada porque não tem como estar na estrada dessa forma. Torço por vocês, mas praticamente me entreguei. Isso é um dos relatos dos vários que eu tenho aqui, de produtores que chegaram ao fim do poço. Eu fiz um vídeo, inclusive, que a Cristina também publicou lá no dela, onde viralizou, enfim, onde eu relato o suicídio de 18 produtores, né? Exato. E esse aqui, será que vai ser mais um? Será que a família vai ter que chorar mais um caixão? Então, Né? Roger, e até, Roger, deixa eu até, me perdoe em delicadeza, quem está conversando contigo é o Alexandre Pittori, o Eduardo Burgo também está aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Roger, essa questão dos suicídios, isso me acendeu todos os alertas, porque a gente sabe que é a decisão mais difícil da vida de alguém, atentar contra a própria vida, por não encontrar mais alternativa. Fica nítido. Já tentou de tudo. E hoje pela manhã nós ouvimos casos relatando que foi o pai que comprometeu seu CPF e não conseguiu honrar as contas, usou da esposa, o CPF não conseguiu honrar as contas, aí usou do filho, que acabou de completar 18 anos, e não conseguiu honrar, prejudicando o futuro daquele garoto. E aí vai e atenta contra a própria vida. Já são 18. E até aqui, a gente não ouve um grito de verdade sendo ecoado em todo o Brasil, em especial por parte de uma imprensa que deveria estar fazendo a sua parte, né, Roger? Tu sabe, Alexandre, assim, ó, o que que acontece, Eduardo, também, para vocês terem uma ideia, sabe por que que esse pessoal, ele atenta contra a própria vida? Porque tem uma coisa que ainda, a gente antigamente chamava de colono, mas o produtor rural, o agricultor, ele tem uma coisa chamada palavra, e quando ele não consegue cumprir com a palavra dele, e ele vê que não tem alternativa, ele acaba tirando a própria vida, porque é muito vergonhoso para ele conviver. Imagina essa situação que você comentaste aí, que ele destruiu o CPF dele, destruiu da esposa e destruiu do filho. Ou seja, não é que ele impossibilitou ele de seguir adiante, ele impossibilitou a esposa, ele impossibilitou o filho. E aqui, quando a gente fala e aí é uma coisa que a gente tem que bater, porque a gente vem, viu, Alexandre Eduardo, tratando disso, e a gente vê o povo, não só... A gente vai tratar da política, mas o povo em si, quem se alimenta, levando isso como um deboche, muitas vezes, né? Tratando, a gente teve aqui alguns comentários como... E eu conheço sobre as mortes, sobre as 18 mortes, né? Esse mesmo que fala, eu conheço, ele não entende que lá na ponta depois vai faltar para ele, e quem sabe é ele que vai estar numa situação difícil. Então, a gente está trazendo, está buscando essas informações, está levando para o pessoal, porque assim, ó, não é brincadeira uma pessoa chegar num limite da vida de que só terminando com a própria vida para resolver a situação, eu acho que não precisaria disso. As manifestações, elas buscam o quê? E tu veja, né, Alexandre e Eduardo, vocês viram que são manifestações pacíficas. Tu não vê pneu queimando, tu não vê
carro sendo depredado, tu não vê nada, né? Não sei se vocês viram alguma coisa diferente, mas as manifestações são tranquilas. E esse povo está buscando o quê? Socorro. A gente precisa de ajuda, a gente precisa trabalhar para que vocês possam comer. E é bom que se fale da securitização, Alexandre Eduardo, porque assim, ó, a securitização nada mais é do que empurrar a dívida, tá? Ela não resolve a planta. Por quê? Se a securitização não vir com uma política de crédito, não vai resolver nada. Ou seja, eles não têm a dívida, mas não vão plantar também. Então, quando tu fala que esse produtor cancelou o CPF dele no sentido de bloqueou pelas dívidas, se vir a securitização, ele vai só parcelar aquela dívida das últimas 4 safras e mais a enchente, em alguns casos aí, mas não vai plantar, então. Então, o que a gente precisa, na verdade? A gente precisa que venha a securitização, como foi feito, né, há 25 anos atrás, né, que culminou no final há pouco tempo, para que se pegue essas dívidas das últimas safras, se empurre para 20 anos com um juro compatível, mas que também o governo entenda que precisa de uma política de crédito, entende? Assim, não adianta a gente empurrar a dívida para frente, porque se eles não tiverem crédito também não se planta. Então, a situação hoje aqui, Alexandre Eduardo, assim, ó, é periclitante, é preocupante. Eu estou à frente, assim, só para vocês terem uma ideia, a Voz do Agro, na verdade, ela surgiu como um podcast para contar as histórias dos produtores, né? E no final das contas a gente acabou entrando e vestindo a camiseta e hoje a gente está nas manifestações, a gente é procurado pelos produtores para que a gente possa divulgar situações, né? Então assim, ó, a gente acaba sentindo na pele o desespero e eu tenho, como disse para vocês, relatos e números aqui, chega no WhatsApp aqui, Sim. de pessoas que dizem que não tem mais o que fazer, que para eles a vida acabou, que... Mas, o Roger, e o governo do estado do Rio Grande do Sul? Eu vou partir do governo do estado, né? Por que eu estou dizendo isso? O estado vai parar. Se quase 50% do PIB do Rio Grande do Sul é do agro, 40%, 40 e poucos, enfim, alguma coisa perto disso, esse estado vai parar. O Eduardo Leite não se movimenta, ele está junto, não está? Como é que está isso? Tu sabe assim, ó, sabe que eu fiz um desabafo agora esses dias, um outro vídeo, que eu justamente o que eu pedi para os políticos, inclusive para o governo do estado e os deputados estaduais, porque eles vão para Brasília, fazem meia dúzia de reunião, o Eduardo Leite não estava fazendo nada até subir para lá, daí voltou, conseguir que o Conselho Monetário fizesse lá a resolução, que não adiantou, desculpa o termo, porcaria nenhuma, né? Assim, ó, de fato, a gente não enxerga o governo do estado hoje interferindo, o governo do estado indo a Brasília, e sabe qual que é o pedido que eu fiz nesse desabafo, Alexandre Eduardo? Foi que, governador, pega os teus deputados, todos estaduais, já que vocês não podem votar pelo Congresso, mas vão lá, façam como os produtores que aqui bancam nas estradas, param o trânsito, vão para Brasília, porque é o teu estado, é a tua receita, é o teu povo que está sofrendo. Então, se o produtor pode, dia de chuva, dia de sol, parar nas estradas, fazer bloqueio, fazer manifestação, por que o governo do estado não faz uma carreata com todos os seus deputados, vão lá em Brasília e não sai de lá enquanto a medida não sair? É muito bonito tu pegar um jato daqui, meia hora tu tá lá, tu faz meia hora de reunião, meia hora daqui de volta. E a grande mídia, como tu fala, viu, Alexandre? A gente começou essas manifestações, agora essas fortes, na terça-feira passada, tá? Choveu, fez frio, barro, correria, transporta trator. E aí no dia 30 foi a grande manifestação, né? Tu sabe o que aconteceu no dia 30? Tinha palanque espalhado por todo o Rio Grande do Sul, os políticos vindo, falando, esbravejando, gritando, mas eles não vieram no dia do frio lá. Eles não tiveram no primeiro dia, quando tinha meia dúzia, o pessoal estava recém se organizando. Não, eles vieram no dia que tinha palanque, que tinha gente olhando, que o Brasil estava olhando. Tu entende? Então, assim, a política hoje, qual que é o problema nosso político hoje? Que eles querem palanque. A gente está cansado da política de palanque. A gente quer a política que... Qual que é o problema hoje? É a securitização. Para o Congresso, vamos olhar para o Rio Grande do Sul, se tem que votar a PL, vota a PL. E o governo estadual aqui nosso tem que subir lá enquanto não votar esse negócio. Tu não desce porque a tua receita que tem que empurrá-lo. Esses 40%,
Esses 40% que são quase a metade do PIB, como você bem disse, vão acabar. Não era então do governador Eduardo Leite fazer uma comissão, sei lá o que, pegar esses deputados nossos, ir para o Congresso, parar no Senado, na Câmara dos Deputados e assim, tchê, enquanto vocês não votarem esse tareco aqui, nós não vamos sair daqui. Assim como os produtores estão fazendo, eles estão na rua. Hoje, nesse momento que nós falamos aqui, tem tratoraço lá em São Miguel, tem em Santiago, tem em várias outras TAPs. O pessoal está parado, por que que o governo não pode, de forma cômoda, com dinheiro, né? Porque eles têm conforto, né, Alexandre? Eles têm tudo que eles precisam. O produtor está lá. E aí tu veja um relato aqui desse que eu li, que o produtor ele não tem condição de gritar. Ele não tem condição de pegar o trator, porque ele não tem diesel, ele não tem força, ele não tem dinheiro, ele não tem nada. E o governo tem jato, tem despesa paga, tem conforto, e a gente vê que parece que os 40% tanto faz, né, Alexandre? Exato.